Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo para fazer algumas orientações sobre como vocês devem realizar a atividade pedagógica complementar de abril da disciplina de Física. Bom, a data de entrega desta atividade é até o dia 22/4 e a seguir eu vou colocar algumas orientações sobre como vocês devem enviar essa atividade. Então, no mês de março, o conteúdo trabalhado na nossa atividade complementar foram alguns tópicos relacionados à eletricidade, como corrente elétrica, potencial elétrico, hã, potência e resistência elétrica também. Fizemos alguns exercícios utilizando as equações, e neste mês vamos falar um pouco sobre as ondas eletromagnéticas. Então eu coloquei aqui nessa atividade, uma breve revisão sobre as ondas eletromagnéticas, sobre as propriedades das ondas inclusive, tá, como amplitude, comprimento de onda, frequência, velocidade de propagação, e aí em seguida uma descrição sobre a formação das ondas eletromagnéticas, pensando já que vocês têm já esses conceitos relacionados à eletricidade. Bom, aqui um histórico sobre como as ondas eletromagnéticas foram estudadas por físicos ou outros cientistas no decorrer da história da ciência, como essas ondas foram detectadas, como as radiações foram detectadas. Hã, e aí, aqui eu coloquei o espectro eletromagnético. Esse espectro vocês já estudaram no segundo ano do ensino médio. Esse ano nós estamos retomando no mês de abril, tá. Essa figura tem aqui, o conjunto das ondas eletromagnéticas que nós conhecemos e algumas características. Em seguida, coloquei para vocês alguns textos sobre a utilização das ondas eletromagnéticas, nas tecnologias atuais, né. Então, por exemplo, aqui, a rede wireless, né, e nessa figura também vocês podem verificar algumas outras tecnologias que nós utilizamos, desde, aparatos tecnológicos como, para telecomunicação, como aparatos tecnológicos utilizados na saúde, tá. E aí eu coloquei uma descrição, e aqui como é feita a comunicação por satélites, tá. Bom, finalizando a leitura desse texto, tá, vocês têm aqui algumas sugestões de estudo para desenvolver a atividade, tá. Então eu sugiro fortemente que vocês assistam esses vídeos que eu selecionei para vocês. Se você estiver fazendo atividade impressa, você pode, utilizar esse QR Code para encontrar esses vídeos também. E aqui eu coloquei a atividade que vocês devem desenvolver para serem avaliados, né, de 0 a 10, tá. Bom, são 9 questões, tá. Agora eu vou dizer para vocês o que vocês vão fazer, então prestem bastante atenção. Vocês vão responder em uma folha as seguintes questões de forma manuscrita, apresentando os cálculos, tá. Muita atenção a isso, pois muitos alunos ficaram com dúvida sobre a atividade ser manuscrita, tá. Então vocês vão fazer essa atividade de forma manuscrita para me entregar. Bom, escrever o seu nome no topo da folha. Então depois que você resolver, você vai escrever o seu nome no topo da folha, fazer uma foto das questões que você resolveu, e essas fotos, tá, ou a foto que você realizar, você vai enviar no Google Classroom ou no formulário que eu vou enviar o link no grupo, tá. Se você, por um acaso, perder o link desse formulário, você pode acessar aqui no blog, que eu já mostrei para vocês anteriormente. Este é o blog, tá. Aqui na barra lateral vocês encontram a sua turma, e aí nesse link aqui para a turma você encontra todas as postagens diferentes. Bom, então as atividades são essas, as questões são essas, tá. Primeira questão, você vai associar as colunas, então você vai preencher aqui de A a D, conforme você associar. Na questão 2, você vai marcar a alternativa correta a respeito da formação das ondas eletromagnéticas. Na questão 3, você vai numerar de 1 a 5 os tipos de ondas eletromagnéticas em relação à sua frequência, tá. Então, você vai marcar aqui na ordem do menor para o maior. Então observe essas ondas aqui, quais delas têm menor
ou maior frequência? Você vai numerar isso de 1 a 5, conforme aquela figura que eu coloquei anteriormente. Na questão 4, você vai citar 2 exemplos de radiação ionizante apresentadas no texto. Então, lá naquela imagem, você consegue verificar quais são as radiações ionizantes e não ionizantes. Na questão 5, você vai completar as lacunas nesse trecho aqui, após a sua leitura. Na questão 6, marque X nos tipos de ondas mais utilizadas em sistemas de telecomunicação. Então, eu coloquei ali quais são esses tipos de ondas utilizadas, tá? Basta você marcar atenção que são nos tipos, então pode ser mais de um, tá? 7. Quando a radiação incide nos tecidos de qualquer órgão de seres vivos, arranca elétrons e deixa os átomos que formam os tecidos carregados eletricamente, causando-lhe danos. Quais podem ser esses danos? Então, vocês encontram no texto quais são esses danos causados após essa retirada de elétrons, tá? Bom, na questão 8, tem algumas afirmações sobre a descoberta, os estudos a respeito da radiação eletromagnética. O que vocês vão fazer é preencher aqui como verdadeiro ou falso. E na questão 9, por fim, de acordo com o texto, quais as diferenças entre satélites geoestacionários e satélites não geoestacionários? Então, aqui eu coloquei sobre os satélites, né? Vocês conseguem verificar essa resposta e escrever aqui, tá? Bom, estarei disponível para atendê-los durante a semana. Qualquer dúvida é só me enviar uma mensagem, ok? Bom estudo a todos!